Bom dia, tudo bem com vocês? Um novo dia, um novo começo. Como eu sempre falo, nessa série que nós estamos trabalhando juntos, o fim é só o começo, né? Que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã e que se você está sendo impactado, se você está sendo edificado com essa palavra, esteja compartilhando aí com quem você quiser, achar que é interessante, né? Tá? Muito importante porque nós estamos aqui servindo ao nosso Deus, esse Deus que fala que é necessário, a vontade dele é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então o que nós estamos fazendo é proclamando a palavra de Deus, né, para que todos possam estar compartilhando e também conhecendo um pouquinho da palavra de Deus, a fim de que muitos venham a ser salvos e também se tornar aqueles pelos quais o Senhor nos chamou de filhos. E isso é o que nós queremos compartilhar com vocês nesta manhã. Hoje eu estou aqui com um ajudante, mas esse ajudante hoje... Não, esse aqui não é para você, esse aqui é a aguinha do papai. Eu quero tomar um pouco. É ruim, tá? Então nós vamos hoje compartilhar. Eu vou pedir ao meu ajudante aqui para ficar quietinho, né? Fica quietinho hoje, tá bom? Então, hoje o tema da nossa live de hoje, da nossa mensagem hoje é o fim da criatura e o começo do filho, né? Então, nós vamos estar compartilhando isso com vocês nessa manhã. Muitos dizem assim: todos são filhos de Deus. Essa é uma palavra muito forte e eu vou mostrar para vocês que não só hoje não necessariamente, mas eu vou mostrar para vocês que a palavra de Deus hoje em Efésios capítulo 1, ele fala que ele nos tornou filhos, ou ele nos adotou como filhos. Ou seja, se em algum momento houve uma adoção, ou seja, se em algum momento houve o início do filho, logo antes quem nós éramos então? Se não éramos filhos, éramos então que? Criaturas, né? Deus nos criou lá, como diz lá no Jardim do Éden. Hoje tá, meu ajudante acordou mais cedo e aí ele tá aqui agoniado, ansioso para brincar. Vamos ler então a palavra de Deus? Lá em Efésios capítulo 1. Capítulo 1. Dos versos 1 até o 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o que nós vemos hoje? Primeira coisa, e aí eu quero já deixar aqui no final
eu vou falar aqui a grande chave da questão quando nós estamos falando aqui de adoção de filhos, o fim da criatura e o início da vida como filhos. No finalzinho aqui, no final, é que eu vou estar falando para vocês aqui qual é essa garantia, o que tem nos dado, qual é a garantia de que nós de fato somos filhos de Deus e que nos garante a vida eterna junto com o Pai. Então, primeira coisa é que quando nós então estamos em Cristo, ele fala assim, aliás, muito antes da nossa formação, muito antes de nós nos tornarmos filhos, muito antes de nós termos sido sequer imaginados na face da terra, ele já nos abençoou. Tá? E isso é muito forte, porque ele fala que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, antes mesmo da fundação do mundo. Então, não se preocupe se você está aí achando que você não é um abençoado. Tem muita gente aí ainda achando, eu falei isso ontem, todas as maldições, todas as cadeias foram quebradas por Cristo na cruz. Nenhuma maldição há mais sobre aqueles que estão debaixo da graça, debaixo de Cristo, sob a bênção do Senhor. Pelo contrário, todos nós já fomos abençoados. Toda a terra foi abençoada. Todos. A palavra, isso sim. Aí sim, nós podemos então compartilhar de uma verdade bíblica aqui. Que ele fala que ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como também nos escolheu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, ele já desde antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido. Desde antes da fundação do mundo, ele já derramou as suas bênçãos sobre nós, ou seja, ele já disponibilizou a bênção. Tá certo? Claro que existe um conceito aí que roda, que bênção é necessariamente aquilo que é material, pelo contrário. Não é disso que a palavra de Deus nos fala. Ele fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Ou seja, não são coisas terrenas, não são coisas que nós muitas vezes materializamos de forma física. Ele está falando de bênçãos celestiais. Então, quais são essas bênçãos celestiais? E aí é o que ele vem falando nesses textos a seguir, nos versículos a seguir. Ele tem falando de salvação, ele fala de herança, ele fala de filhos, ele fala de reino, ele fala de poder, ele fala de reconciliação, ele fala de paz, de tranquilidade, de alegria plena, de vida abundante, que a gente já falou também, de liberdade. Então ele fala de uma série de coisas aí que muitas vezes nós nos esquecemos. E hoje? Como é que você tem vivido hoje? Qual a bênção que você mais queria hoje? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um tempo em que tudo parece ser de guerra. Tudo parece ser de litígio e a gente não consegue visualizar a possibilidade de paz muitas vezes. E paz é uma das bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Então hoje mesmo, nesse momento, considere-se uma pessoa em paz. Traga a paz para dentro de si, para dentro do seu coração, de fato e de verdade. Considere isso como uma verdade para a sua vida. Ao invés de ficar aí pensando em tudo que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, tudo que está acontecendo à nossa volta. Não. Considere a paz interior que só o Senhor Deus pode nos dar. E ele fala assim, ele já nos abençoou antes da fundação do mundo. E aí ele fala assim, e isso é importante, que ele fala assim como nos escolheu, nele. Deus nos fez abençoados nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Então não existe possibilidade de paz, de bênção, de tranquilidade, de reconciliação, de tudo isso que eu falei, se for fora de Cristo. Não existe possibilidade. Pode ser até passageira, mas todas essas bênçãos que nós estamos falando, bênçãos permanentes, são
nem em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis. Santos significa separado. Irrepreensíveis, ou seja, daqueles das quais não existe repreensão. Não é necessário. Sabe aquela pessoa que assim você não precisa nem ficar falando com ela toda hora? Sabe aquela pessoa que você deve conhecer, talvez, assim, aquela pessoa que claro que todo mundo precisa em algum momento de alguma correção, alguma objeção, mas você conhece uma pessoa que na maior parte do tempo você vive em paz com ela, é tranquilo viver com aquela pessoa. Sabe aquela pessoa agradável? Aquela pessoa assim que você se sente bem ao lado dela, aquela pessoa que transborda a vida, aquela pessoa que está sempre compartilhando algo bom, mesmo diante das dificuldades. Porque dificuldades todos nós temos, desafios todos nós temos todos os dias. Motivos para reclamar, você vai ter todos os dias. Mas precisa reclamar? Será que você não pode ver diante de tudo isso que tem acontecido, o cuidado de Deus com a sua vida? A paz que só Cristo pode dar? E aí é isso que ele fala. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Será que a gente pode hoje se apresentar diante de Deus de Cristo de forma santo e irrepreensível? Esse é o nosso desafio. Mas também não é nada impossível, porque se fosse impossível, a palavra de Deus não estava. Paulo, que era uma pessoa de carne e osso como nós, pecador como nós, se ele não fosse assim, ele não estaria falando isso pra gente. Olha, ele nos escolheu para vivermos dessa forma. E é o que eu falei ontem na live de ontem, na nossa mensagem de ontem, que vida você tem vivido? Uma vida miserável? Não foi para isso que Deus te escolheu. Uma vida cristã medíocre, um relacionamento com Deus medíocre, miserável. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele, pelo contrário, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Vivemos para Ele. Você não vive para si mesmo, você vive para Deus, vive para Cristo, para a adoção de filhos. Então nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito de vida. Então ele faz assim, olha, ele nos fez filhos para o louvor da sua glória, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a sua boa vontade, ele nos chamou para sermos filhos. E por último ele fala, para louvor da sua glória. Esse é o nosso propósito, esse é o seu propósito, é viver para a glória de Deus. E para viver para a glória de Deus, ele nos fez filhos dele mesmo, através de Jesus Cristo. E se somos filhos, também, consequentemente, somos herdeiros. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Isso é o que segue aqui, a tendência, olha. Então, nós vivemos para louvor da sua glória, no versículo 6 ele fala, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. De graça. Essa é outra grande bênção que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Seja bem-vinda na vitória. Bom dia para você, Deus abençoe. Ele fala assim no versículo 6, eu estou lendo Efésios capítulo 1, versículo 6 agora. Para louvor de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu não falei para vocês, no início do capítulo ele fala que nós já recebemos toda sorte de bênçãos celestiais. Olha só o que ele nos fez. Ele nos fez abençoados no amado, ele nos concedeu gratuitamente, ou seja, de graça. Você não precisa fazer mais nada. Tudo já foi feito por nós, para nós. Ele fala que nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue. Nós somos redimidos, ou seja, nós somos modificados, retirados daquela condição de pecadores, retirados daquela condição de perdidos, e nós então somos redimidos. E mais, ele fala que além de redimidos, olha só, Deus derramou abundantemente sobre nós, assim, no versículo 7, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Bom dia, Rafa, seja bem-vindo, Deus abençoe. Aliás,
Aprendi uma ontem. Deus já nos abençoou e por isso eu estou compartilhando isso com vocês nessa manhã. Deus já nos abençoou antes da fundação do mundo. Então a bênção já está sobre nós. Nós não precisamos mais declarar a bênção. É um jargão, né, que acaba permeando o nosso meio religioso, né? Ah, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas Deus já nos abençoou. Eu não preciso mais desejar a bênção sobre você, porque a bênção já está sobre você. Viu? Então, isso a gente precisa se apropriar dessa verdade. Não sou eu que estou falando, tá? É a palavra de Deus. Ele fala que já nos abençoou desde a fundação do mundo. E ele já nos deu pelo seu sangue a remissão dos pecados. Então ele já também retirou os nossos pecados gratuitamente. Todos os nossos pecados foram redimidos na cruz, pelo sangue de Cristo, de uma vez por todas. Não é mais necessário, como eu compartilhei com você, estava falando também, comentei com vocês ontem, Cristo já fez tudo isso. Não é mais necessário ficar matando uma ovelha toda vez que eu peco para esse sangue derramado daquela ovelha substituir o meu sangue derramado. Cristo já derramou o seu sangue de uma vez por todas. Então é só a gente ler isso em Hebreus. Em outro momento eu posso estar falando também, compartilhando sobre isso. E ele derramou abundantemente sobre o versículo 8, tá? Eu estou em Efésios capítulo 1, versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua boa vontade, que propusera em Cristo. Tem muita gente, às vezes, que fala assim, poxa, mas eu não consigo entender a palavra de Deus, eu não consigo entender o que Deus... o que eu leio na Bíblia, mas olha só, peça a Deus sabedoria, entendimento. Ele fala que ele já derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então ele já desvendou isso para nós. Nós precisamos agora se apropriar, ler, estudar e considerar isso como verdade para a nossa vida. Sejam bem-vindos aí a Fama, né? Bueno, o Daniel Lucas, a Fernanda, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. A gente está compartilhando aqui em Efésios capítulo 1, estou no versículo 9, tá? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Esse Paulo ele tem Fabrícia, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. E ele fala aqui, ó, no qual Paulo era uma pessoa muito culta, né, muito estudada. Então a escrita de Paulo, Pedro muitas vezes fala isso, né, que Paulo escreve de forma complicada, né, mas quando a gente faz uma leitura bem tranquila, às vezes usando uma outra Bíblia também, com uma leitura mais facilitada também, a gente consegue fazer uma leitura mais fluida também. Então no versículo 10 ele fala assim, vou começar desde o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer, olha, pega essa palavra, grava bem essa palavra que eu vou ler agora para vocês. Que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir. Convergir é trazer para um só ponto. Convergir, levar para um único lugar. Tá? Trazer para junto de. Então, convergir é quando a gente pega tudo e leva para um só lugar. Todas as lógicas, todos os pensamentos, todas as coisas convergem para um determinado ponto. E aí que é legal, porque a palavra de Deus, se nós lemos toda a Bíblia, você vai ver que todas as coisas convergem para Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, nele são criadas todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então todas as coisas convergem para Ele. Muitas vezes pode ser que a sua vida esteja ainda meio perdida, meio desorientada, mas saiba que a sua vida converge para Cristo. E quando a gente considera isso verdade para a nossa vida, aí você vai entender, porque ele fala assim, ó,
na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, dentro do tempo perfeito, todas as coisas vão convergindo para Cristo. E nele, digo, no qual fomos também feitos herança, ou seja, nós fomos feitos herança em Cristo Jesus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não se engane, meu amigo, não se engane. Todas as coisas foram feitas segundo a vontade de Deus. E todas as coisas estão sendo feitas hoje segundo a vontade de Deus. Bem-vinda, Eolita. Bom dia. Deus abençoe. Tenha um excelente dia para você. Deus já nos abençoou e todas as coisas são feitas conforme a vontade dele. Convergem para ele. Tem muita gente aí, tem um movimento, né, que a gente chama de progressismo, que, entre outras coisas, eles acreditam que Deus não tem o controle sobre todas as coisas. De que Deus não sabe, não é que Deus não sabe, mas que Deus não tem poder sobre... Não é que não tem poder, ele não faz, ele não interfere nas coisas. Que Deus não controla as coisas, que as coisas acontecem de forma... que a terra é assim mesmo, o pecado destruiu tudo e tudo é consequência do que o homem faz, e simplesmente Deus não tem controle sobre isso, nem mesmo ele interfere na possibilidade de cura ou de milagre ou de transformação mais. Mas a palavra de Deus diz aqui, que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Seja bem-vinda também, Verônica. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente está em Efésios capítulo 1, já no versículo 11 e 12. Então ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, não é segundo a minha vontade, não é segundo a vontade do mundo, não é segundo o curso do mundo, não é segundo as tendências do mundo, mas segundo a vontade dele. Tá? Todas as coisas segundo a sua vontade. Não está falando algumas coisas. A fim de sermos para louvor da sua glória. Coloca outra coisa na sua cabeça. Tudo que acontece é para louvor e glória de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas para louvor e glória dele. Inclusive as coisas ruins, acredite. Ele fala que todas as coisas foram feitas. Isso é paradoxal. Mas quando a gente vai entendendo e compreendendo mais de Deus, a gente vai entendendo isso. Por isso a gente precisa estudar bastante, a gente precisa ler bastante e a gente precisa estar sempre atento ao que o Espírito Santo nos fala. Os que de antemão, então, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha a questão importante. Não está falando que é para todo mundo. Ele está falando, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Tá? Então veja para quem é. Para os que esperam em Cristo. Então se você ainda não está entre esses que esperam em Cristo, vem para junto dele. Vem para junto de Cristo. Para você fazer parte de tudo isso que nós estamos falando. Versículo 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que eu falei? Não é para todo mundo, é para aqueles que de antemão esperam em Cristo, naqueles que ouviram a palavra da verdade, naqueles pelo qual ouviram o evangelho da salvação e creram em Jesus Cristo, tendo nele também Cristo. E aí vem a grande chave de tudo isso que eu estou falando. Fostes que? Selados com quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. E essa é a grande... Por isso que eu falei para vocês que no final eu ia contar, né? Eu ia não, né? Só ia ler, né? Porque está aqui. Não é nenhum segredo para ninguém. É só a gente ler. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
o qual, e aí, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você que está aí assistindo hoje, você que vai ouvir ainda hoje, que ainda não vai ouvir, estou falando isso porque tem muita gente que assiste depois da minha live, né? Então a gente tem aí em torno de 50, 700, 70 pessoas que estão assistindo, graças a Deus a gente tem podido compartilhar da palavra. Mas eu vou fazer essa pergunta. Você já se considera selado pelo Espírito Santo? Você já considera herdeiro do reino? E quando eu falo, por que essa palavra é poderosa? Porque também existe um outro movimento de pessoas que acreditam que o Espírito Santo ele não é permanente em nós. E essa é outra grande mentira. Por que as pessoas usam, né? Por que existe? Eu tenho só uma explicação por que muita gente ainda continua ensinando isso. Porque é mais fácil você falar isso, é mais fácil você dominar as pessoas falando, olha, cuidado, se você fizer tal coisa, o Espírito Santo vai sair de você, viu? E você vai perder a sua herança. Só que esse seria a mentalidade humana, né? Tipo, ó, meu filho, se você falhar comigo, eu vou te deserdar. Mas Deus não é assim. A lógica de Deus a gente já sabe, e você sabe que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Aliás, a gente não consegue entender toda a lógica de Deus, né? Por isso que a gente está permanentemente aprendendo, todos os dias. Que você possa aprender com essa palavra nessa manhã, né? Ele fala que nós fomos selados. Ou seja, se você está selado com o Espírito Santo da promessa, esse selo não é um selo igual do carteiro ali que você vai e rasga o selo da carta e tira ele. Não é assim. Especialmente nessa época aqui, o selo era algo que comprovava que aquela carta só seria aberta quando chegasse na mão do destinatário. Certo? Essa é a garantia. É tipo aquele selo de garantia que vem nas embalagens. Né? Que vem escrito assim, se esse selo estiver rompido, não consuma o produto, porque ele foi adulterado. Você entende isso? Então agora, se você está selado pelo Espírito Santo da promessa, quem é que pode abrir esse selo? Quem é que pode romper o lacre? O destinatário. E ele fala, e não sou eu que estou falando, gente. Não sou eu que estou falando que esse selo vai ser quebrado só lá no final. Não é no meio do caminho que isso vai acontecer. Ele só será aberto quando? O qual é penhor da sua herança. Ou seja, isso aqui é a garantia. O que é penhora? É a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que você é herdeiro de Deus. É filho de Deus. Então se apropria disso. O pessoal gosta de falar assim, né? Tem gente que gosta de falar, toma posse, né? Toma posse disso. Você é filho de Deus para sempre, eternamente, independente do que aconteça. Ele fala, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que eu sou herdeiro de Deus, herdeiro do reino. E ele fala, até quando? Até quando você pecar? É isso que a palavra de Deus está falando? Até quando você se desviar de Deus? Até quando você sair do caminho? Até quando você sair da igreja X, igreja Y? Não, ele fala assim, até ao resgate da sua propriedade. Quando é que vai acontecer o resgate da propriedade de Deus? Quando sua vida chegar ao fim e você for resgatado para junto dele, para a vida eterna. Ou quando ele voltar para resgatar sua igreja, e ele vai resgatar a sua propriedade. Você é propriedade de Deus. Excelente a sua palavra, Fabrício. Eu sou propriedade de Deus. E o selo que prova isso é o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso quer dizer que a gente vai então deitar e rolar, fazer o que a gente quiser pra gente, porque eu já sou selado mesmo, eu já sou salvo? Não. Pelo contrário.
Se você já é salvo, se você já é filho de Deus, se você é herdeiro de Deus, então viva de forma plena, como diz lá no início do capítulo 1 de Efésios, para viver irrepreensíveis, santos de Deus, revelando a glória de Deus, revelando a palavra de Deus, revelando a vida de Cristo, revelando o nome, revelando o evangelho, compartilhando vida, transbordando tudo aquilo que ele já tem te dado. Todas as bênçãos celestiais já foram nos dadas antes da fundação do mundo. Isso inclui não somente a salvação, inclui também vida, vida abundante, inclui paz, alegria, felicidade, vida plena, prosperidade. O pessoal pensa que prosperidade é financeira. Também, que seja. Quem disse que a gente tem que ser pobre? Prosperidade também, seja financeira, mas muito além do que financeira. Prosperidade de vida. Apóstolo Paulo não era próspero financeiramente. Pelo contrário, o apóstolo Paulo estava, muitas das cartas que Paulo escreveu, ele estava em cadeia, estava preso. Aí você vem falar para mim que prosperidade é só financeira? Não. Se fosse assim, apóstolo Paulo seria o mais miserável dentre nós. Mas Paulo estava falando o tempo todo de herança, uma herança que é a vida eterna, que é vida plena, que é vida abundante. Herança que é liberdade, como nós lemos já numa mensagem anterior que nós fizemos, lá em Romanos capítulo 6, é liberdade, libertação da escravidão do pecado, é libertação da escravidão dos vícios, é liberdade da escravidão do modismo, dos movimentos que muitas vezes as pessoas querem andar. É liberdade dos achismos, é liberdade de tudo aquilo que muitas vezes nos escraviza. Tem gente que acha que é livre, mas vive fazendo o que todo mundo está fazendo. Ou pior, faz as coisas para... eu falei isso outro dia, né? Eu faço uma coisa para mostrar que eu sou livre. Eu vou tomar uma cerveja aqui, vou fazer uma selfie para falar que eu sou livre. Que eu posso fazer o que eu quiser. É escravo da imagem. É escravo do movimento. Um movimento que fala que você é livre, você pode fazer o que você quiser. Não, pelo contrário. Eu posso fazer o que eu quiser, mas também eu posso fazer o que eu não quero fazer. E aí que é importante. Eu posso não fazer porque eu não quero. Não acho, aquilo não me acrescenta em nada, aquilo não me adiciona em nada, não preciso daquilo, então por que eu vou fazer? Sempre tem aquela discussão sobre pode beber, não pode beber, pode fumar, não pode fumar. Gente, você faz o que você quiser. Agora lembra que a vida, a saúde é sua. E a forma como você se apresenta diante de Deus é você. É você e Deus. Cada um se dará conta de si a Deus. Agora, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o que você faz com ele, o que você deixa de fazer com ele, aí é direto com ele. Aí você vai ter uma conversa com ele. Não vai ser com o pastor ou com o seu amigo crente lá que vem falar, apontar o dedo para você. Manda ele cuidar da vida dele. Né? Agora, você vai prestar contas diretamente a Deus, que é muito mais importante do que seus amigos, do que seu pastor. Mas é importante a gente estar compartilhando vida. Não precisa ficar falando o que você não pode fazer, mas sim do que você precisa fazer, do que nós precisamos fazer, do que realmente é relevante, que é compartilhar a vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a Gilcimara, que entrou por último aí, Paloma, Deus nos abençoe. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Amanhã, novamente, às 7h15 da manhã, estaremos juntos aqui, compartilhando mais uma vez em O Fim é Só o Começo. E hoje, nós compartilhamos o fim da criatura e o início do filho, né? O começo do filho. Deus nos abençoe. É isso mesmo, Fabrício. Obrigado por compartilhar. É só Deus ver o nosso coração e é só Ele que pode sondar. A sinceridade do nosso coração é Ele quem vê e é por isso que para Ele que nós prestamos contas. Mas mais acima de tudo, às vezes as pessoas colocam isso na forma de um medo, né?
mas eu tenho vivido assim de forma bem tranquila. Primeira coisa é considerar o perdão de Deus sobre a nossa vida. A gente faz muita coisa que às vezes se arrepende, mas também a gente tem que aprender a se perdoar, né? Para que também a gente possa, como é que fala? Para que a gente possa provar o perdão de Deus, a gente precisa aprender a se perdoar e perdoar os outros. E aí a gente vai poder perdoar os outros. Por isso que a palavra de Deus lá na oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Então não é que Deus só... Outro dia a gente teve essa conversa, né? Vou abrir um parênteses aqui, já no finalzinho. Não é porque Deus só vai perdoar se eu perdoar. Mas eu só consigo perdoar quando eu entendo o perdão de Deus sobre mim. E aí quando eu consigo perdoar alguém, aí significa que eu entendo o perdão de Deus e eu recebo o perdão de Deus para minha vida. E Ele já nos perdoou, e Ele já nos concedeu todas as coisas lá na cruz. E já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Um excelente dia, uma excelente semana. Compartilha essa palavra com quem você entende que seria importante, relevante para a vida dela. Tá bom? Curte aí, compartilha, porque eu sei que a gente está falando aqui no meio digital e a gente sabe o impacto que uma palavra dessa pode ter. E é o que eu sempre tenho falado. Mesmo que uma pessoa seja impactada por essa palavra, para mim já fico feliz. Aliás, eu sou feliz, né? E quero poder ter a oportunidade de compartilhar isso com o mundo afora. Que Deus os abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.